diagnóstico. Sim, Renata, eu fiz o diagnóstico clínico, estou lá com o diagnóstico clínico e aí eu quero fazer o diagnóstico laboratorial do meu paciente. Obviamente, o diagnóstico laboratorial vai depender da fase que o seu paciente está. Então, assim, você tem que lembrar daquela história do CD4, aquela história da carga viral, onde a carga viral vem, o CD4 baixa, e eu tenho que lembrar também que eu tenho a janela imune, né? Ali o momento que a gente começa a ter a produção de IgM, de imunoglobulinas, né? IgM e IgG, né? Que vão ali ajudar a gente a detectar doença. Então, vamos lá. O que normalmente a gente faz? A gente pode fazer os testes rápidos, tá certo? A gente pode fazer esse teste rápido com saliva, no líquor, no sangue, a gente pode fazer o ELISA, a gente pode fazer o Western blot, né? Então, esses exames sorológicos, eles foram melhorando muito de sensibilidade. Hoje em dia, o Western blot tem maior sensibilidade, mas a gente sabe que a maior parte dos testes rápidos tem uma sensibilidade muito alta, acima de 95%, e uma especificidade também. Por isso, em que em determinado momento, a gente nem usava o teste rápido para fazer o diagnóstico. Você fazia o rastreio com o teste rápido, depois tinha que fazer ali o confirmatório, 2 vezes sorológico, né? Em um determinado momento, a gente chegou a fazer de rastreio rápido, mais um sorológico, tipo Western blot, para poder fazer o confirmatório, e hoje em dia já só com 2 dos testes rápidos a gente já fecha diagnóstico. Então, os exames, né? A gente está vendo ali na saliva, a gente consegue pegar em torno de 99% de especificidade e o teste rápido 99% de especificidade, como está mostrando aí. Então, Renata, tudo bem. Como é que você faz a detecção, na verdade? Aí eu já não quero mais saber do sorológico, porque o sorológico eu fui atrás, eu fui atrás do IgG e IgM do paciente, né? E aí a gente pegou ali com aqueles testes do ELISA, a gente conseguiu pegar. E como é que você fecha o diagnóstico em cima do antígeno? Né? Eu quero saber os antígenos. A gente vai atrás da tal das proteínas. Lembra da proteína? Da GP120, da GP41. Então, a gente vai atrás das glicoproteínas de superfície para poder encontrar o vírus, né? Então, aí você acaba indo atrás, não do RNA, do material genético, mas do capsídeo, né? Do vírus. Aí a sensibilidade altíssima, tá certo? A especificidade altíssima. Aliás, perdão, a sensibilidade não é 95%, desculpa, mas a especificidade é altíssima. Então, assim, quando você tem um positivo, realmente é. O que depende? Depende da carga viral. Quando a carga viral é muito baixa, a gente pode não pegar, né, as proteínas, mas a gente costuma pegar em acima de 40 cópias, né, por milímetro cúbico. Então, voltando, eu estava de macabra, agora estou de hipertensiva, umas 2 de coraçãozinho, estou trocando para dividir. Então, a gente vai continuar falando do diagnóstico e agora dos kits domésticos. Na verdade, o kit doméstico é uma tecnologia que a gente já conhece e sabe que existe para o caso do HIV/AIDS. Entretanto, eles não são autorizados por uma questão de respeito a toda a situação social que vem junto com essa doença. As questões emocionais, talvez o despreparo em receber o diagnóstico, né, e todo o cuidado e zelo que merece o paciente, né? Afinal de contas, descobrir ao acaso, sozinho ou em condições desfavoráveis, não é o ideal. Vamos aos casos clínicos. Vamos agora tentar imaginar qual o melhor exame que você deve pedir, que você deve solicitar e realizar para poder fechar o diagnóstico. Vai variar, tá? Conforme o paciente, conforme o tempo, né, de doença e investigação clínica. Então, vamos lá. Uma jovem, 14 anos, 6º mês de gestação, assintomática, o que você vai usar para diagnosticar? E o RN dessa jovem, quando ele nascer? Como você vai diagnosticar? Então, são 2 pensamentos que você tem que responder. Outro caso, uma enfermeira de 28 anos com a história de acidente pérfuro-cortante com uma fonte definida. 3 possibilidades. A gestante, como ela está assintomática, você pode usar um sorológico, né? Você pode usar o teste rápido, você pode usar o ELISA, né? Você pode ir atrás da imunidade da paciente. Quando o RN dela, né, nascer, você vai ficar com a seguinte situação: se você utilizar os sorológicos, você pode detectar
naquele bebê, né, as imunoglobulinas maternas, te dando um resultado que não é verídico. Então, nesse bebezinho, um rastreio da carga viral vai ajudar de uma forma mais clara, né? E aí, quando a gente tem essa história da enfermeira, né, assim, que teve o acidente pérfuro-cortante com fonte definida, você deve fazer a investigação clínica dela para saber, né, clínica e laboratorial, para saber as condições de tempos antes do evento. Entretanto, quem deve ser testado também é o próprio paciente fonte, tá certo? Para que a gente feche o diagnóstico. Então, chegamos a uma conclusão. O exame ele vai depender daquela curva, né? De onde está a questão da sorologia, se a gente está vendo a imunoglobulina subir ou se a gente tem uma carga viral, né? Que ela pode estar em queda ou em ascendência. Então, assim, dependendo do momento, você pode lançar mão do seu exame. Para acompanhar um paciente que tem sorologia positiva, né, você deve conversar com ele semestralmente, né, se o paciente mantém-se assintomático. E monitorizar esse paciente com a contagem da carga viral e a contagem do CD4. Além disso, os exames laboratoriais devem ser pedidos, lembrando que a gente pode ter alterações de depósitos de gordura, né? Então, assim, a gente pode ter alterações ali no perfil lipídico do paciente, lembrando que a gente pode ter drogas que podem alterar o fígado e drogas que podem alterar o rim. Então, conhecer o perfil da droga que você vai utilizar é essencial para que você faça, né, sempre o acompanhamento desse paciente. Ademais, o paciente tem que ser monitorado também com o PPD anual, né? Então, a gente faz o PPD anualmente desse paciente. E algumas outras sorologias para poder fazer um acompanhamento adequado. Quando se inicia, né, quando você inicia o tratamento e quando você pede o primeiro CD4 e a primeira carga viral, eles são capazes de te dizer um set point, né, que é para poder a gente saber qual é a progressão da doença, né? Quanto mais alta a sua carga viral, mais rápida é a progressão da doença. E uma outra questão é o CD4. O CD4 é um número determinante, por exemplo, para o início das profilaxias, né? Então, o paciente, mesmo assintomático, quando tem uma queda real do CD4, precisa ser monitorado de forma mais próxima e começar a tomar medicações para evitar as doenças oportunistas, como a neurotoxoplasmose. Certo? Então, assim, é muito relevante você, em acompanhamento de um paciente desse, perceber a queda do CD4 e quando você precisa aproximar, né, as datas das consultas. Um outro exame que a gente pode lançar a mão é o teste de resistência, né, ou genotipagem. Hoje a gente sabe que o vírus do HIV tem uma pressão genética de mutação muito grande, então a gente pode ficar fazendo monitoramento desse paciente. O que normalmente na prática clínica se faz é quando você tem um paciente que começa o tratamento e aí você faz a medicação e você espera que com 6 meses ele esteja com a carga viral não detectável e o paciente mantém-se detectável. Ou então um paciente que começa a ter subida depois de um determinado tempo de uso da medicação, ou até uma criança, você precisa fazer a genotipagem. Então você faz a genotipagem e aí a gente consegue ver o perfil de resistência, né, desse vírus, para poder adequar a terapia medicamentosa. Então vamos começar a falar de tratamento, certo? Se a gente começar a falar de tratamento, a gente vai ter que lembrar, olha só, fase da ligação, da transcrição, da integrase e da liberação, certo? Se a gente for lembrar, você vai lembrar bem aqui que a gente tem a transcriptase, né? Lembra a transcriptase reversa, né? A transcriptase reversa, aquela que vai fazer com que o vírus passe do material genético RNA para o material genético DNA. Então, as primeiras medicações, o primeiro grupo medicamentoso conhecido foi baseado, né, nessa medicação. São os inibidores da transcriptase reversa, análogos, né, dos nucleosídeos, e também nós temos os que não são análogos. E aí a gente tem a conhecida zidofudina, né, que foi a primeira medicação que foi administrada. Então, o que é que a zidofudina fazia? O que é que a zidofudina faz? A zidofudina impede a ação da transcriptase reversa. Assim, a gente não tem a conversão do RNA em DNA e aí ela não tem multiplicação viral, certo? Seria por ali.
Entretanto, a zidovudina é uma medicação que já tem uma grande resistência e que, usada em monoterapia, tem uma resistência instalada muito rapidamente. Por isso, normalmente, ela é acompanhada de mais um outro elemento, que comumente, é a lamivudina. Mas nós temos outros representantes muito importantes, como o tenofovir, tá? Que é uma outra medicação, também do mesmo grupo, conhecida e hoje utilizada dentro do esquema preferencial. Certo? Então, assim, quais seriam os grandes efeitos colaterais relacionados às duas drogas? Zidovudina, a gente vai ter muito importantes efeitos gastrointestinais, né? E o paciente também pode evoluir comumente com uma anemia. E o principal efeito colateral do tenofovir, né, é o que a gente conhece como insuficiência renal induzida. Ela é uma droga nefrotóxica. Então, a gente já sabe que se o paciente utiliza dessas drogas, você tem que fazer o monitoramento laboratorial. Ainda utilizando tecnologias, né, como eu falei para vocês, que nós temos os não análogos. Então, os não análogos vão atingir exatamente na mesma situação. E aí nós temos a nevirapina e nós temos o efavirenz. O efavirenz, que foi uma droga que foi utilizada durante muito tempo no esquema. Ela fazia parte de uma composição de tenofovir, lamivudina e efavirenz, que faz uma droga que ficou conhecida como 3 em 1. Certo? O principal efeito colateral do efavirenz é que o paciente tem sonhos vívidos, tem pesadelos, às vezes alterações psiquiátricas. A nevirapina foi menos utilizada do que o efavirenz e a gente tinha como grande problema da nevirapina a síndrome de Stevens-Johnson e outras sensibilidades à droga. Então, vamos começar a falar de outra classe muito importante, os inibidores da protease. Então, nós tínhamos aqui a transcriptase e aqui a protease. Lembram o que é que a protease faz? A protease, na verdade, vai ajudar ali naquele momento em que o vírus já está multiplicado, material genético multiplicado, e na formação ali do capsídeo viral, né? Então, assim, os inibidores da protease, eles são muito conhecidos, a gente tem o ritonavir e o lopinavir, eles já são utilizados há um bom tempo, né? Fizeram parte do esquema inicial durante um período também, e a gente tem como principais efeitos colaterais as alterações relacionadas à lipodistrofia e depósitos de gordura, tá certo? Então, a gente tem aquele paciente que pode fazer alteração, além do perfil estético de depósito de gordura, vai ter também alterações do lipidograma, né? Então, a gente vê o paciente ali que muitas vezes tem um triglicerídeo acima de 1000, né? Um paciente que tem o colesterol muito alto, o que vai aumentar o risco do paciente de ter eventos cardiovasculares. Lembrando que a atividade inflamatória já existe no paciente, então se soma e o paciente fica mais suscetível a eventos. Fora os inibidores da protease, a gente vai encontrar ali os inibidores da integrase. Olha lá, a gente falou de 2, agora vamos aos inibidores da integrase. Lembram o que a integrase faz? De novo, né? Então, assim, RNA transformado em DNA e aí a integrase pega esse DNA e faz com que ele participe do DNA da célula hospedeira, tá certo? Hoje é o grande queridinho, tá? É o dolutegravir, é o grande queridinho dos inibidores da integrase, faz parte do esquema inicial, tá certo? Um outro que faz parte do esquema inicial é um outro que faz parte dos inibidores da integrase é o raltegravir. Tá certo? Ele não é parte do esquema inicial. E a gente vai ter ali dentro desse tratamento tratamentos muito seguros, tá certo? E além de tratamentos seguros, com poucos efeitos colaterais. Fora os inibidores da integrase, a gente vai ter aqui, ó, se eu falei transcriptase reversa, inibidores da integrase e da protease, aí eu fico com a história da ligação ou fusão. Então, a gente tem os inibidores da fusão. Os inibidores da fusão são drogas de resgate. A fulvestrida é uma droga de resgate que a gente utiliza no tratamento do paciente. Então, o paciente que já teve ali alguns anos de tratamento, vinha com carga viral suprimida, tomando medicação direitinho, e de repente a carga viral começou a subir. E aí a gente faz o estudo, né, da resistência, do perfil de resistência do paciente, para poder detectar, né, se existe alguma alteração genética que já vai conferir alguma resistência e usa essa medicação quando devidamente necessário. Além disso, se vocês lembram que assim, quando a gente fala do vírus, a gente tem os ligantes? Lembram do CR5, né?
Aquele processo de chave e fechadura, então, Maraviroc é o inibidor do CCR5, tá certo? Ainda mexendo no processo de ligação do vírus, antes mesmo dele adentrar as células, tá certo? Mais uma vez, essa não é uma medicação de início, é uma medicação, né, que a gente vai usando com o passar do tempo na terapia de resgate do paciente. O que é muito bem definido é que não existe, né, no meio disso tudo, não existe a monoterapia. Nenhuma dessas drogas é utilizada sozinha, tá certo? Então, sempre a gente tem uma terapia utilizando multidrogas e mesclando momentos de ação das drogas, né, para poder você ter um benefício maior do paciente. O grande problema, na maior parte das vezes, não é nem a inefetividade da droga, é a falta de adesão do paciente. É muito importante que você tenha a percepção de ver se o paciente está emocionalmente preparado para aderir a esse processo, né? Assim, colegas psicólogos falam que tomar medicação diariamente é como lembrar-se todo dia, né, de que você está doente. Então, você precisa trabalhar com o paciente a percepção dele em relação à medicação, a compreensão dos efeitos colaterais e a necessidade, o benefício que as drogas trazem. A gente, falando ainda ali, né, sobre a questão da profilaxia, agora tudo bem, a gente está tratando o paciente e tudo, mas a gente precisa fazer profilaxias, né? Então, tudo vai depender, né, do que a gente vai trabalhar agora, da forma de transmissão que a gente vai ver. Então, se a gente for fazer aquela história da transmissão materno-fetal, obviamente, um bom pré-natal, onde você faz o diagnóstico da gestante, ou que você descobre, que você acompanha a gestante que já é portadora do vírus do HIV, e você acompanha a gestante e prepara a gestante para o processo de engravidar, né? Então, você acompanha e beneficia aquela gestante de tal forma que, no momento da concepção e até a hora do parto, a carga viral dela seja a menor possível. E aí, já orientando aquela questão da amamentação. Então, a gente volta para aquela história de que, hoje, no Brasil, a amamentação é proscrita. Então, a amamentação, no caso específico, não, certo? Uma outra questão é que a gente vai fazer o diagnóstico e tratamento precoce da mãe, né? Então, assim, como é que a gente faz isso? A gente faz isso acompanhando a mãe no pré-natal e fazendo a testagem da mãe para poder fechar um diagnóstico, caso seja. Ainda assim, a gente precisa fazer a definição correta da via de parto, como a gente tinha falado anteriormente, né? Ali na 34ª semana de gestação, você vai pedir uma carga viral, né? E aí, se a carga viral da mulher estiver menor do que 1000, a gente sabe que ela pode ter um parto normal. E se for maior que 1000, a gente já vai ali escolher a cesárea. Ainda falando disso aqui, a gente sabe que a gente vai administrar medicação na mulher, né, durante o parto, e também vai administrar medicação na criança nos primeiros 28 dias e o acompanhamento da criança até os 2 anos. Certinho. A outra questão é a via sexual, né? A via sexual é muito bem falada. A gente fala de preservativo, uso de condoms, camisinha, né? E aí você tem aquele pensamento, só isso? Não. Além disso, nós temos hoje a PrEP e a PEP, a profilaxia pré-exposição e a profilaxia pós-exposição. O que seria isso? A PrEP seria você trabalhar com uma pessoa que tem uma sorologia negativa e aquela pessoa faz sexo com outra pessoa sem preservativo que é positiva, ou então um profissional do sexo, né? Então, assim, ou tem um comportamento de risco, então ela pode tomar a medicação para evitar uma possível contaminação. Assim como ela pode fazer a PEP, que é a profilaxia, que é a pós-exposição, né? Então seria, você estava lá, não tinha, vamos dizer assim, a pretensão de que acontecesse aquele contato íntimo, né? E aconteceu um contato íntimo, foi uma atividade de risco e você toma medicação após, tá certo? Então seria mais ou menos isso aqui que ajudaria a gente no raciocínio. Os outros, o controle do hemoderivado, que a gente sabe que é muito bem feito hoje dentro do país, e ali, mais uma vez, a questão dos perfluorocortantes. Sempre lembrar, o pessoal das atividades de risco, né, como profissionais da saúde, de que
que existe o acidente de trabalho e que após o acidente de trabalho deve existir também a investigação, e se caso necessário, a investigação de PEP. Em contatos que são não permissivos, como no caso do estupro, né, ou da conjunção carnal, a gente lembra que pós também a gente precisa fazer a medicação. Então, a gente vai atrás de que via foi a disposição do paciente para evitar aquela exposição ou evitar que se repita em um novo momento. Professora, no caso de quando a mãe engravida, né, às vezes ela quer fazer um planejamento da gravidez, mesmo sendo portadora do HIV, quando essa criança nasce, é mito ou verdade que essa criança nasce curada? Na verdade, não. Na verdade, ela não nasce curada. Então, na verdade, isso é um mito. O que acontece na maior parte das vezes, quando a gente acompanha uma gestação e faz todos os cuidados, é que essa mãe tem o bebezinho e o bebê não nasce contaminado. O que nasce realmente é com a passagem transplacentária das imunoglobulinas de defesa materna. Então, quando você faz o exame lá, dá positivo para o bebezinho, mas o positivo do bebezinho não é dele. O positivo do bebezinho é da mamãe. Né? Então é por isso que naquele momento o que serve para a gente acompanhar o RN e depois a criança no seu crescimento é a carga viral, né? Então muitas vezes essa carga viral não existe e a criança nasce, graças a Deus, sem o vírus.